Fala, Doc, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de hematologia e hoje o nosso tema é hemostasia. Meu nome é Giovana Conte. Hoje a gente vai entender o que é hemostasia e quais são suas principais etapas. A gente vai diferenciar hemostasia primária de secundária. A gente vai entender a agregação plaquetária e a cascata de coagulação e vamos diferenciar as vias intrínseca e extrínseca da coagulação, além de aprender o processo de fibrinólise que ocorre ao final da hemostasia. Então vamos lá, perguntinha de início de aula. Pausem e tentem responder sozinhos. Qual é o objetivo primordial da hemostasia? A. Interromper o fluxo sanguíneo pelo vaso temporariamente até que a lesão vascular tenha sido reparada. B. Ativar a cascata da coagulação para reparação vascular. C. Interromper sangramentos provenientes da lesão vascular e manter a circulação sanguínea sem a formação de trombos. E D. Nenhuma das alternativas está correta. O que é a hemostasia, então? A hemostasia é um processo que faz com que o sangue, no estado líquido, ele se mantenha nesse estado em vasos que não estão lesionados. E a hemostasia também permite a formação de um tampão hemostático nos vasos que sofreram alguma lesão, para deter os sangramentos. Então, aqui, a gente tem uma lesão, tá extravasando sangue, a gente vai formar o tampão hemostático para impedir a saída desse sangue. E a hemostasia está dividida, então, em hemostasia primária, hemostasia secundária e fibrinólise. E as etapas da hemostasia ocorrem exatamente nessa ordem: primária, secundária e fibrinólise. A hemostasia primária consiste no processo que vai fazer a formação do tampão hemostático. E esse tampão hemostático ele depende basicamente da agregação plaquetária. Então, a gente vai ter um endotélio lesionado, como a gente pode ver aqui, que vai ocasionar a exposição de colágeno, da molécula de colágeno, e essa molécula de colágeno vai ativar as plaquetas, tá? E aí, então, as plaquetas vão se aderir ao fator de von Willebrand, que fica aqui também no endotélio. Então, o que vai acontecer? Nós temos a exposição de colágeno, que vai ativar as plaquetas. E as plaquetas ativadas vão liberar grânulos citoplasmáticos, como, por exemplo, ADP, serotonina e tromboxano A2. E esses grânulos citoplasmáticos vão ativar e recrutar outras plaquetas para formar o trombo. Então, a plaqueta ativada, ela modifica a sua forma, tá? Para se aderir ao endotélio, através do fator de von Willebrand. E as plaquetas, então, vão se ativar e vão se agregar umas com as outras. Então, a gente tem a formação do tampão plaquetário. Então, mais uma vez aqui nessa imagem, né? Aconteceu uma injúria aqui no endotélio. E aí, a gente vai ter uma vasoconstrição reflexa dessa parte que está lesionada, justamente para facilitar essa formação desse trombo. E aí, a gente vai ter a adesão plaquetária ao endotélio, pelo fator de von Willebrand. Vai mudar o formato das plaquetas, elas vão liberar os grânulos citoplasmáticos que vão recrutar e ativar outras plaquetas, e a gente vai ter, então, a formação do tampão hemostático. Isso tudo é hemostasia primária. Só que somente o tampão hemostático ali não é suficiente, porque ele é instável. A gente precisa de alguma coisa que estabilize esse tampão. E quem vai fazer isso é a hemostasia secundária através da fibrina, que seria uma rede que vai ali envolver o tampão das plaquetas para estabilizar elas. Então, o que acontece na hemostasia secundária? O tecido com as lesões e as plaquetas aglomeradas vão liberar a tromboplastina, que junto com o cálcio, né, e a protrombina, que vem do fígado e da vitamina K, vão formar juntas, então, a trombina, que seria a molécula que vai transformar o fibrinogênio, que está presente no plasma, em fibrina. E é a fibrina que vai agir no coágulo para estabilizar ele, então. Então, o grande objetivo da hemostasia secundária é transformar o fibrinogênio em fibrina, e isso tudo acontece através da ação da trombina. Então, a exposição do fator tecidual, né, que seria a tromboplastina, mais a protrombina, vai formar a trombina, que é tão importante para esse processo de hemostasia secundária. E aí a gente entra numa das coisas mais difíceis aí da medicina, né? Eu acho, pelo menos, a cascata da coagulação. Mas a gente não precisa ficar decorando exatamente o que cada fator dessa cascata faz. A gente precisa ter uma noção geral do que acontece aqui.
Primeira coisa que a gente tem que ter noção é que a cascata ela é dividida em uma via intrínseca. Por que esse nome? Porque os componentes estão no sangue. Quais são esses fatores que estão no sangue e fazem parte da via intrínseca? Fator 8, fator 9, fator 11 e fator 12. Beleza? E temos a via extrínseca, que é aquela via que necessita da proteína da membrana celular subendotelial, ou seja, o fator tecidual número 5. Então, a via extrínseca depende do fator tecidual, e esse fator tecidual aí é o fator de coagulação número 7. Então, a via extrínseca só precisa do fator número 7. E os que não fazem parte nem da via intrínseca, nem da via extrínseca, vão fazer parte da via comum, beleza? O que a gente precisa entender aqui, então? Uma série de fatores, né? Tanto da via extrínseca quanto da via intrínseca, vão agir, né, em conjunto. Um vai transformar o outro, um vai ativar o outro. E o grande objetivo final é o que a gente conversou agora. Transformar a protrombina em trombina e a trombina, por sua vez, vai transformar o fibrinogênio em fibrina, beleza? E os fatores da coagulação contribuem para essa ativação da trombina. E a gente precisa conhecer também a proteína C, a proteína S, a antitrombina e o inibidor do fator tecidual, que são substâncias que atrapalham um pouquinho a coagulação, né? Para ter um pouco de regulação desse processo também e a gente não ter uma coagulação aí disseminada pelo corpo. E existem alguns fatores que são dependentes de vitamina K. Quais são esses fatores? O 2, o 7, o 9 e o 10. Além da proteína C e da proteína S. Então, a gente vê que a coagulação ela é bem dependente da vitamina K. Então, resumindo a hemostasia, né, o que seria isso? A gente tem um sangramento, e aí a hemostasia, dividida em primária, que seria aquela que realmente estanca o sangramento, e ela é dependente das plaquetas, né? Então, é a ação das plaquetas para formar o tampão plaquetário. E a hemostasia secundária depende da fibrina, que evita o ressangramento, porque os fatores da cascata de coagulação vão formar a rede de fibrina que vai estabilizar o tampão plaquetário. E por fim, né, depois que aconteceu tudo isso, a gente vai ter a fibrinólise, que também é muito importante, seria a lise da fibrina, para evitar que aquele coágulo fique ali o tempo exagerado, né, que também não faz bem. Então, o que acontece na fibrinólise? A gente vai ter ativação de mecanismos antitrombóticos para evitar a formação de trombos exageradamente. E a fibrinólise vai acontecer a partir do fator ativador de plasminogênio tecidual, que também é chamado de TPA. Esse ativador de plasminogênio tecidual ativa o plasminogênio em plasmina. E a plasmina vai lisar, vai destruir a rede de fibrina que estava estabilizando aquele tampão plaquetário, e o tampão vai se desfazer e a gente não vai mais ter a coagulação. E a antiplasmina também, por sua vez, ela regula, né, a plasmina para evitar que a gente também tenha fibrinólise generalizada e perca coágulos que não eram para ser perdidos e tenha sangramento, hemorragia. Então, o que acontece? As células endoteliais vasculares são lesadas, aí a gente vai ter ativadores do plasminogênio, e aí a gente vai ter inibidor do fator de ativação do plasminogênio para regular esse processo também, e o plasminogênio sendo ativado em plasmina, a plasmina, então, lisando a fibrina em produtos de degradação da fibrina. Também existem inibidores de plasmina, que seria a antiplasmina, para regular esse processo. E a gente traz um macete para vocês, muito legal, para a gente lembrar de quais são os fatores dependentes da vitamina K, que é a seguinte continha. 2 mais 7 dá 9. Sensacional! Tirou o 10. Então, vamos lá, tem que lembrar dessa conta, dessa frase. E aí, quais são os fatores que dependem da vitamina K, então? Fator 2, fator 7, fator 9, proteína S, proteína C e o fator 10. Beleza? Lembrando desse macete aí, você nunca mais vai esquecer quais são os fatores dependentes da vitamina K. A resposta da questão do início, então, era a letra C, né? O objetivo primordial da hemostasia era interromper o sangramento proveniente da lesão vascular e manter a circulação sanguínea sem a formação de trombos. Então, é uma grande regulação entre formação de coágulos e destruição de coágulos para a gente não ter nem trombose nem hemorragia. Bora revisar flashcards, então? Quais são os fatores da coagulação dependentes de vitamina K? 2 mais 7 igual a 9. Sensacional, tirou 10. Então, fator 2, 7, 9, 10, proteína C e proteína S. Qual é o principal componente sanguíneo da hemostasia primária? A gente viu que são as plaquetas.
Quais as 4 fases da hemostasia primária? Vasoconstrição, adesão plaquetária, ativação plaquetária e agregação plaquetária. O fator tecidual age onde na coagulação sanguínea? Ele é o desencadeador da via extrínseca. E a hemostasia secundária é responsável pela formação de uma malha para estabilizar o trombo, malha de fibrina, que é o principal componente da hemostasia secundária. O que você precisa saber da aula de hoje sem falta, então? Que a hemostasia é dividida em hemostasia primária, hemostasia secundária e fibrinólise. A hemostasia primária é aquela feita pelas plaquetas e forma o tampão plaquetário. A hemostasia secundária estabiliza o tampão plaquetário com uma rede de fibrina. Quem forma a rede de fibrina é a trombina, que é ativada pela cascata de coagulação e todos aqueles fatores. A cascata da coagulação é dividida nas vias intrínseca e extrínseca. A vitamina K é responsável pela formação dos fatores 2, 7, 9 e 10 e pelas proteínas C e S. A fibrinólise ocorre ao final da reparação tecidual. A fibrinólise ocorre com a ativação do plasminogênio tecidual, que é o TPA, que transforma o plasminogênio em plasmina e a plasmina lisa a rede de fibrina. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, essas são as nossas referências. Obrigada pela atenção e até a próxima!